Eu gostaria de fazer apenas 2 breves comentários. Um primeiro de imenso agradecimento e de boas-vindas ao professor Rafael de Giorgi, pela disponibilidade dele em estar presente conosco por uma jornada tão longa, né, por nos dar aí a honra de dar uma escola de altos estudos na nossa instituição. Então, em nome do Programa de Pós-Graduação em Direito, eu dou as boas-vindas ao professor Rafael e agradeço imensamente a sua gentileza. Um segundo é a gentileza dobrada do professor Rafael de se dispor a falar com vocês, né, a abrir esse curso de extensão para alunos que estão matriculados em disciplinas tópicas, com o professor Manuel Eduardo, com o professor Sérgio Stout, enfim, para a comunidade em geral. Uma abertura de diálogo que só pessoas que têm a magnitude do professor Rafael são propensas a fazer, né, a dialogar com vocês, estudantes de graduação, que às vezes são vistos por alguns mais próximos como, né, alunos que não atingem conhecimento, que não são passíveis de compreensão de coisas. É muito bonito quando a gente vê um grande intelectual vir aqui e se dispor a dialogar com vocês, alunos de graduação, independente da idade, independente da formação, independente do ano do curso. Gostaria também de dizer que a realização tanto desse curso de extensão quanto da Escola de Altos Estudos só é possível pela iniciativa, que eu agradeço e cumprimento em nome do programa, do professor Manuel Eduardo. O professor tem todos os méritos de ter feito tudo em relação a esse evento, como fez também em relação ao evento da pós-graduação, a Escola de Altos Estudos, desde proposta, envio de proposta, acompanhamento, etc. Então, eu agradeço também imensamente ao professor Manuel Eduardo, que são iniciativas como esta que fazem o nosso programa ter a nota de excelência que ele tem e se manter aí na vanguarda dos cursos de pós-graduação no Brasil, né? São iniciativas sempre constantes que o professor Manuel Eduardo nos oferece e nos brinda, e essa é mais uma delas, né? Eu, novamente, então, em nome do Programa de Pós-Graduação em Direito, dou as boas-vindas ao professor Rafael, agradeço novamente a sua gentileza e passo a palavra, então, a ele. Ao professor Manuel Eduardo. Professor Rafael, professor Luiz Fernando, professor Stout, Carol, nossa secretária do Centro Acadêmico. Eu queria, antes de passar a palavra ao professor Rafael e agradecer as palavras elogiosas do professor Luiz Fernando, dizer que o professor, só consigo explicar a presença do professor Rafael por 2 meses aqui em Curitiba, pela amizade que nós temos. E hoje me lembrava de uma história do Júlio Cortázar, que não podendo estar numa exposição de fotografias de um brasileiro, amigo seu, uma exposição de fotografias de Paris, na década de 80, Alessio Andrade, ele manda um bilhetinho ao Alessio Andrade, dizendo fundamentalmente o seguinte, não me lembro bem, mas mais ou menos o seguinte, dizia o seguinte, falou assim: Alessio, lamentavelmente não vou poder estar com você, mas quero que você, na vernissagem, toda vez que tome um esbarrão de alguém, você retribua esse esbarrão com um tapa nas costas, porque esse esbarrão sou eu lhe tocando e quero que você toque alguém para que eu sinta você me tocando. E termina dizendo, nesse pequeno bilhete, termina dizendo o seguinte: a nossa amizade funciona como uma cruz, um X, cuja intersecção se dá fundamentalmente pela sensação mútua de pertencimento, de lealdade da nossa amizade. E eu só consigo justificar a presença do professor entre nós por conta precisamente desta extraordinária sensação de pertencimento que sentimos desde sua última estada aqui. Eu quero dizer que toda vez que sentia, não um esbarrão, mas que me lembrava de alguma das passagens dele aqui, ou passava por onde passamos, imediatamente sentia a presença do professor Rafael. E estou certo
que quando ele foi para a Itália, o mesmo deveria acontecer. Permanentemente nós estávamos dialogando via Skype e sentia que, de fato, o Oceano Atlântico não é tão grande para nos deixar distantes. Então, eu faço esse registro porque, com esse registro, eu me sinto, de alguma forma, até meio desincumbido de agradecê-lo efusivamente por nos presentear com a sua presença, porque sei que mantemos um vínculo de tal modo afetivo que prescinde agradecimentos dessa natureza. Quero também agradecer, registrar meu agradecimento ao professor Luiz Fernando, sem o apoio do qual este evento e o evento da pós efetivamente não teria acontecido. Todos os momentos que tive dúvidas e dificuldades nesse procedimento burocrático que é a aprovação dos autos estudos, o professor Luiz Fernando estava ao meu lado, contribuindo, apoiando, ajudando, enfim, viabilizando vencer esses obstáculos burocráticos. Quero também registrar o agradecimento da professora Fernanda, que no início desse processo esteve junto, elaborou a primeira versão do projeto junto conosco, de modo que ela está, de alguma forma, geneticamente ligada a esse programa. O apoio dado pelo Centro Acadêmico, que viabilizou a divulgação entre os alunos, e ao professor Sérgio Stauts, que generosamente cede parte das suas aulas para que todos vocês possam estar também com o Rafael nesses 2 meses. A vocês, o nosso muito obrigado, e ao professor Rafael, não muito obrigado, mas um abraço muito carinhoso por poder estar aqui. Nós vamos deixá-lo aí? Obrigado. Obrigado. Na verdade, é uma emoção sempre muito grande ter a felicidade de ficar com amigos, com pessoas queridas e ter a fortuna, a sorte e a felicidade de falar com jovens como você. São 2 felicidades muito grandes. E com esta emoção e com este sentido, quisiera começar esta série de encontros com você e pedir a todos vocês a paciência de aceitar minhas dificuldades em falar a sua língua, minhas dificuldades em organizar os conceitos e minhas dificuldades em ter alto o nível da sua atenção. Bom, com estes sentidos, boa noite a todos e espero que podemos aceitar-nos reciprocamente. As palavras que foram ditas agora são palavras de um carinho inestimável que acrescentam a emoção. Por que uma iniciação na teoria dos sistemas? Por quê? Porque ter a expectativa que jovens como você podem ter interesse na teoria dos sistemas. Por quê? Cada um de vocês tem interesses tão diferentes, tem expectativas diferentes, emoções diferentes. Como pode-se construir uma sincronização através da comunicação que vamos tentar de fazer agora, nesse momento, nesse lugar? Como pode ser que pode acontecer que eu falo
com todas as dificuldades que você pode entender, e que cada um de vocês entende o que eu quero dizer. Como pode acontecer que, nesse momento, a nossa capacidade de entender pode ser sincronizada através de palavras que não tem nada a ver com o que cada um de vocês está esperando nesse momento. Em outras palavras, como pode acontecer que nós podemos entendernos? Cada um de vocês tem seus conhecimentos, tem seus níveis de conhecimento. Cada um de vocês tem suas projeções frente a alguns objetos. Cada um de vocês tem a expectativa de saber o que ele quer dizer quando ele diz direito. Assim como cada um de vocês tem a expectativa de ter claridade sobre o que ele quer dizer quando ele diz sociedade. E cada um de vocês tem a expectativa de saber o que ele quer dizer quando ele diz política. Na verdade, cada um de vocês, cada um de nós tem sentidos diferentes sobre política, sentidos diferentes sobre direito, sentidos diferentes sobre o que é o sentido das palavras política, sociedade, etc. E como pode acontecer que nós nos entendemos? Como? Na realidade, cada um tem seus sentidos, pero na realidade acontece que nós podemos dizer: entendi, não entendi, você não entendeu o que eu estava dizendo, etc, etc. E através de esforços, através de expectativas desilusionadas de entender-se, a sociedade se reproduz, continua. Para tentar entendermos sobre o que estamos dizendo e para tentar entendernos sobre o tema por que teoria dos sistemas, teríamos que fazer uma tentativa. A tentativa de transformar nossas expectativas frente aos problemas na maneira seguinte: nós estamos acostumados a pensar que é a sociedade, que é a política, que é o direito, que é o tempo, que é o futuro, etc. A formular perguntas da maneira que é. E a expectar respostas de maneira: direito é um ordenamento jurídico, o direito é um ordenamento de normas, etc, etc. Dessa maneira, o outro pode dizer: não, direito não é ordenamento jurídico, direito é uma estrutura que faz possível o controle das desviações. Não, vai dizer o outro, direito é uma organização da distribuição de recursos. Não, direito é uma técnica de construir justiça. E o outro vai dizer: não, direito não tem a ver com justiça, direito tem a ver com violência, etc. Assim que todas estas perguntas constroem confusões. E direito é, no mesmo tempo, todas e nenhuma das coisas que nós queremos dizer que direito é. Assim como com sociedade, por exemplo,
Estamos acostumados a que é essa sociedade. E a inventar respostas que para nós não são invenções, são realidade. Dizemos, sociedade é um conjunto de homens. Não, sociedade não é um conjunto. Sociedade é a manifestação da humanidade dos homens. Não, não pode ser a manifestação da humanidade dos homens. A humanidade dos homens, como justamente pensava Hobbes, é na violência, na tristeza. A humanidade dos homens é depressão. Você sabe quantos somos os deprimidos neste mundo, não? Não, etc, etc. E sempre sim, e sempre não. E acontece que a sociedade continua. Se nós transformamos a maneira de formular estas perguntas e nós perguntamos, como pode acontecer que alguns que não têm conhecimento recíproco entre si podem coexistir sem matar-se? Como pode acontecer que alguém chegue de Itália aqui, fale com alguns que não conhecem, e eles não o conhecem, e acontece que eles escutam e alguns deles entendem o que ele quer dizer? Ou como pode acontecer que algumas pessoas que não têm nada a ver entre si mesmas, podem ficar sentados uma hora e escutar um louco que está falando assim? Como pode acontecer que normas podem ser objetos de obediência? Como pode ser que duas pessoas de um sexo diferente ou de sexo igual se podem encontrar e uma pode dizer à outra, eu te quero, e a outra dizer sim ou não? Como pode acontecer, em outras palavras? Miren, se nós perguntamos, como pode acontecer que existe algo como sociedade, e não formulamos a pergunta, que é sociedade? Nós temos a possibilidade de continuar na observação e na construção do que queremos fazer. Se nós não perguntamos, que é conhecimento? E perguntamos, como pode ser que nós conhecemos algo? Esta é uma forma de construir uma pergunta que nos pode acercar a alguém como Einstein, o qual, uma vez, diz, como pode ser que nós podemos construir teorias através da nossa cabeça, que não tem nada a ver com o universo, porque a cabeça está encerrada, assim, o sistema nervioso está fechado aqui. Como pode ser que através deste sistema nervioso, psíquico, podemos construir teorias que têm a capacidade de observar o universo e que talvez o universo corresponde ao que foi construído nesta estrutura fechada em si, que não tem nada a ver com o sistema solar, com o universo, com o mundo, em outras palavras. Como pode ser que nós construímos estas teorias e que estas teorias correspondem ao que na realidade é? Como pode ser? E outro científico, como Humberto Maturana, em conexão com uma formulação como esta, diz: aqui começa a poesia. Sim, por quê? Poesia, que é uma ideia que tiveram os gregos, por lo menos 24, 25 siglos atrás. Poesia tinha a ver com poiein, que em grego era fazer.
E na realidade, o que nós fazemos através do que nós chamamos conhecimento é fazer algo, produzir, em outras palavras. E se utilizamos uma perspectiva como essa, segundo a qual conhecer é fazer algo, já nós somos um pouco mais na frente, mais adelante, frente às velhas teorias que, formulando a pergunta que é conhecimento, não tinham a possibilidade de dar uma resposta. E todas as velhas teorias têm em si esta incapacidade constitutiva, genética, de formular respostas. Porque todas as respostas são verdadeiras. E este é um paradoxo. Não pode ser que todas as respostas são verdadeiras. Como eram construídas as velhas teorias? Tinha um defeito de construção. Como os homens, nós também somos resultado de defeitos de construção. Pero, entre nós podemos dizê-los. Como eram construídas estas velhas teorias? Elas tinham como ponto de partida uma ideia que nós aceitamos sempre, segundo a qual existe um objeto que é o objeto do conhecimento. Parece natural. E quero conhecer a natureza, e a natureza é o objeto do conhecimento. Eu quero conhecer o direito, e o direito é o objeto do conhecimento. Eu quero conhecer o homem, e o homem é o objeto do conhecimento. Então, todas as teorias estavam construídas com esta ideia, esta perspectiva, o que se chamava o subjecto e o objeto. E o problema das teorias era como é possível apropriar-se deste objeto. Porque a ideia que estava na base da construção da teoria era a ideia segundo a qual existe uma distinção entre o sujeito e o objeto. E quando uma teoria, por exemplo, uma teoria que tinha como objeto a sociedade, estava construída de maneira diferente, se acostumava a dizer que esta teoria era ideologia. Uma construção ideológica, uma construção circular, em outras palavras. Assim que se podia dizer que o marxismo era uma ideologia construída no interesse do que neste passado se chamava classe obreira, ou que era uma ideologia porque tinha a pretensão de descrever toda a sociedade a partir da economia, ideologia. Assim, pero também se pode dizer que as ideias liberais eram ideologias da burguesia, que tinha interesse em construir outras teorias. Assim como se podia dizer que as construções de objetos que tinham a que ver, de qualquer maneira, estavam ligadas ao objeto, eram ideologias, circularidades, nas palavras. Porque a ideia era de uma distinção entre o subjeto e o objeto. E todas as teorias do conhecimento, tentativas, o resultado da tentativa de reconstruir qualquer conexão entre o objeto e o subjeto, porque de outra maneira não se podia explicar como é possível o conhecimento das palavras. Assim que estavam teorias antigas da emanação, da criação. Você pensa, por exemplo, Plotino, a teoria da emanação. Ou pensa, por exemplo, teorias como a teoria de São Tomás de Aquino, ou a teoria de Platão, por exemplo, não? A imagem da caverna, da gruta.
não? Na qual passam sombras. E os homens sabem que eles veem a sombra do que eles eram, etc. Eram construções poéticas interessantes, divertentes, não? Ou aquelas de Lucrécio, por exemplo, não? Dos epicureus, ou dos estoicos, ou teorias mais modernas. Pense, por exemplo, a São Tomás de Aquino, segundo o qual nós só temos a perfeição no interior da alma. Ele pegava um pouco de Platão, um pouco de Aristóteles, um pouco das ideias cristianas, não? E reproduzimos de maneira imperfeita o que temos no interior de nós, ou teorias segundo as quais conhecimento era recordação, lembrança, e tantas tentativas, não? Até o empirismo moderno, até as teorias positivas, ou até a teorias como o marxismo. Na modernidade, a primeira teoria que foi construída, desde minha perspectiva, antes de dizer isto, temos que dizer que a imagem mais clara de esta modalidade de construir teorias é a imagem de Kant, do kantismo, não? Existe uma natureza, existe um desordem natural e a razão é o dispositivo que põe ordem no mundo. O problema é como. A mais grande construção, complexa, que rechaça toda esta tradição, é a construção de Hegel. A universalidade única, a circularidade entre o real, que se chamava real, e o racional, com todas as consequências. Depois, o tentativo de Marx, grandioso, de transformar o que para Hegel era uma estrutura universal do espírito em um problema histórico, social. Seria interessante ver como Marx produziu esta transformação da teoria de Hegel, pero o que me parece importante é que a primeira construção que destrói, deconstrói esta diferença entre subjecto e objeto foi a teoria de Hegel. A teoria da universalidade do espírito, da produção da história a partir do espírito. O que quer dizer esta indicação? Porque pode ser que muitos ou alguns de vocês não tenham uma ideia do que era o kantismo, Hegel, etc. Formulando de uma maneira muito clara e muito simples, a pergunta, que quer dizer conhecer algo, que é o problema que nos interessa, a resposta foi sempre a seguinte: conhecer algo quer dizer conhecer um objeto, algo está fora. E este conhecimento é possível porque existe uma distinção entre o objeto e quem conhece. É a famosa distinção entre o subjecto que conhece e o objeto. A partir desta distinção, se construíram tantas distinções que você e nós aceitamos sem perguntar-nos o que quer dizer. Por exemplo, quais são estas distinções que foram construídas? A distinção com a qual você trabalha todos os dias entre direito e sociedade. Você também aprendeu ou aprende todos os dias que o direito é algo, não sei o que se aplica à sociedade. Você todos os dias utiliza a distinção entre norma e ação. Você todos os dias utiliza a distinção entre dever ser e ser, entre o que deve ser e o que é. Você aprendeu que a norma é um dever ser e que o agir é um ser. Assim,
Você não se pode maravilhar se eu utilizo a distinção originária, que é essa distinção entre o subjecto e o objeto. E se eu vou dizer que esta distinção surgiu no interior do problema, que quer dizer conhecer algo. Você trabalha todos os dias com distinções como estas, sem transformá-la em problema, sem formular a pergunta: que quer dizer direito e sociedade? Que quer dizer a distinção entre norma e facto, como dizem os juristas? Se você agrede desta maneira a primeira distinção, esta distinção entre subjeto e objeto, que parece algo natural, que existe na natureza, e você pergunta: como pode ser que exista uma distinção como essa? Você vê que todas as demais distinções caem. Caem. Até a última distinção, que é a distinção entre sexos diferentes. Esta havia já caído. O problema dos problemas é que nós trabalhamos todos os dias com obviedades. É uma obviedade que o direito se aplica à sociedade. Se o direito não é algo que se aplica à sociedade, que vou fazer eu como advogado, como juiz, como consultor jurídico? A provocação que eu gostaria de utilizar para começar estes encontros com nós outros e para prover uma resposta à pergunta: por que a teoria dos sistemas? A provocação é essa. Perguntem-se você: que quer dizer o que eu vou fazer todos os dias? Como pode ser que o direito se aplica à sociedade? Que quer dizer? Que quer dizer que uma norma se aplica? Que quer dizer? Você vai ver que foram inventados milhares de caminhos possíveis para atribuir sentido a afirmação como essa que não tem sentido, a aplicação do direito à sociedade. Que quer dizer? Que está alguém que pega que uma norma, e que quer dizer uma norma que é uma formulação linguística. Você imagina se o amor fora a aplicação linguística da palavra amor às pulsões sexuais? É uma loucura. Ninguém pode imaginar isso. Mas também, frente ao amor, se inventam caminhos diferentes. Estética, pulsões sexuais, hormônios, anos, idades, siglos, desejo, prazer, são milhares destas invenções para solucionar um problema que está mal construído. Como o problema está mal construído. E está mal construído não é um juízo moral. Claro, não é que eu tenha uma construção melhor do mesmo problema. Eu posso dizer que se este problema está mal construído, temos que construí-lo de outra maneira para encontrar soluções que têm sentido. Assim que parece que o problema primário e original com o qual temos que enfrentar-nos é o problema da distinção. Qual distinção? Se não essa distinção entre subjeto e objeto, norma e ação, factualidade e normatividade, ordem e desordem, guerra e paz, verdade e falsidade, bem e mal. Existe uma cachoeira de distinções que nós utilizamos continuamente como se tivessem sentido. Esta expressão cachoeira de distinção é de meu mestre Luhmann. Cachoeira, uma cascada, dizia ele,
distinções. Então, se você vai fazer como fazem os meninos quando têm 3 anos, têm esta atitude. Por quê? Vamos a comer. Por quê? Eu não quero queijo. Por quê? O doce te faz mal. Por quê? Por quê? Se você tem esta atitude que têm os meninos frente às construções que nos parecem autoevidentes, é óbvio, e pergunta, como pode ser? Não por quê. Como pode ser? O que quer dizer a distinção entre norma e ação? Vocês sabem que em tantas sociedades antigas não havia esta distinção, não havia a representação desta distinção entre norma e ação. Então, a possibilidade de construir grandes teorias depende da capacidade de transformar formulações de problemas da maneira que é a maneira da velha ontologia, para falar difícil, não tem sentido falar difícil, maneira que é transformá-la na maneira como pode ser. Se você formula uma pergunta, que é o fundamento do direito? Mira quantas monografias, quantos títulos, quantas carreiras, quantas correntes filosóficas e coisas que é o fundamento do direito. La transforma. O que quer dizer fundamento? E você imagina que algo, para funcionar como fundamento, precisa ser algo muito estável. Então, algo estável é algo que tem um fundamento. Como pode ser que existe algo que é fundamento do direito e para ser o fundamento ele não pode ter o fundamento, outro fundamento? Então, o fundamento do direito tem que ser algo que não tem fundamento. Só isso pode ser o fundamento do direito. E, na verdade, o fundamento do direito não tem nenhum fundamento. Você vai ver que as respostas que o velho pensamento, a velha maneira de pensar, a velha estrutura do pensamento, as respostas que podia prover, fornecer, dar, indicar, não? Como universais, na realidade, eram paradoxos, como o do fundamento. O paradoxo do fundamento, que pode ser fundamento porque não tem nenhum fundamento. Ou o paradoxo da razão, que é universal porque não tem nenhum fundamento. A razão não tem razão, em outras palavras, para dizer de si que é razão única, porque é ela que afirma tudo isso. Não são outras razões que atribuem esta capacidade à razão. Diz, não, você é essa razão universal. Eu precisaria de outras razões. Tantos dos problemas que vivimos nessa sociedade. O problema das diferenças sexuais. Os problemas das diferenças entre aqueles que têm possibilidades e aqueles que não têm possibilidades. Os problemas das outras razões. Os problemas dos outros direitos. Os problemas dos outros. Os outros, os demais. São demais porque nós consideramos a nós mesmos como algo que não é demais. A ideia do povo, por exemplo. O povo é sempre os outros, os demais. Eu nunca, graças a Deus, eu não sou povo. Assim funciona o povo, entende? Os demais. Os enfermos são os demais. Os diferentes são os demais.
em Itália, não sei, pode ser também aqui em português, não? Não se pode dizer aqueles que não são hábiles, não? Diz os diversamente hábiles, para nobilitar algo que a natureza nos dá. Pero graças a Deus inventaram uma formulação correspondente. São os diversamente inteligentes, que são os idiotas, em outras palavras. Pero graças a Deus, sempre os demais. E em Itália temos tantos. Tantos, quanto você não pode imaginar. Quando falo de Itália, o meu filho me diz sempre: cuidado porque te vão quitar o passaporte. Vamos a Deus. Até quando tenho a esperança de poder obter outro em outro lugar, podemos dizer o que pensamos. Então, existem outras possibilidades. Só que estas outras possibilidades não precisam ser consideradas como outras possibilidades, mas como possibilidades. A possibilidade de construir todas estas perguntas de maneira diferente, de pensar, em outras palavras, o que pensamos como uma de tantas possíveis respostas à pergunta: como pode ser que o que todos consideram como óbvio seja como é? Em outras palavras, bem, esta possibilidade é uma possibilidade que encontra uma solução através do que hemos tentado de construir nos últimos 30 anos como teoria dos sistemas. Você olvida nas palavras teoria e sistemas, ok? Era só para dizer uma etiqueta, um nome. Não pensem nisso. Pensem só ao que seria possível fazer se nós abrimos o nosso pensamento na direção de buscar soluções diferentes a problemas construídos de maneira diferentes. Isso é o problema. Porque a velha maneira de formular os problemas, que é o fundamento do direito, que é o direito, que é a sociedade, que é o homem, essa maneira não tem sentido. E não tem sentido porque todas as respostas são boas. Porque nenhuma resposta tem sentido. Dessa maneira, podemos, frente ao direito, perguntar-nos: como pode ser que o direito opera? Frente à sociedade, podemos perguntar-nos: como pode ser que, aun se os homens não têm nada a ver um com o outro, eles se podem entender de qualquer maneira e actuar como actuam? Como é possível tudo isso? Como é possível que ações diferentes possam ser de qualquer maneira coordenadas? E como se coordena? Como pode acontecer que se produz compreensão em uma estrutura como uma classe como essa? Como pode ser que os homens, os particulares, que não têm conhecimento do direito, actuam como actuam? Como pode ser que nós aceitamos algumas afirmações como verdade sem saber como han sido produzidas? Como pode ser que aceitamos uma decisão de alguns em razão de um poder que não sabemos como opera e como é? Como pode ser que nós pensamos em uma opinião pública sem saber o que pensam os demais? Como pode ser? Etc, etc.
formular, en otras palabras, respuestas a todas estas posibilidades, es algo que implica uma construção da teoria de maneira totalmente diferente das modalidades nas quais foi construída a teoria e foram construídas as teorias nesse passado que pensamos. Vocês estão cansados? Estão dormindo? Não? Podemos continuar? Não estão perto do suicídio? Não? Podemos continuar. Vamos. Então, não. Podemos continuar até quando eles sobrevivem e até quando têm resistência e paciência. 15 minutos. Bem. Tudo o que até agora dizemos sobre velha maneira de formular perguntas, etc., faz parte da tradição do pensamento europeu moderno. Na Europa foram desenvolvidas as categorias, as referências do pensamento que nós utilizamos. Foram desenvolvidas as ideias de uma organização da sociedade através de uma organização política das decisões, e este se acostumbra a chamar Estado, assim como se acostumbra a considerar o Estado uma organização que funciona com base no direito, assim como se acostumbra a considerar o direito como uma organização de uma autodelimitação do poder e de uma autodelimitação da força e da violência, através do atributo legítimo à violência e à força. Esta tradição tive um nível mais alto, o momento mais alto da sua formulação, no que somos acostumados a considerar como aclarecimento, iluminismo. No iluminismo foi construído o espaço de uma razão universal. Essa razão era universal no sentido que ela permitia a todos acceder a ela. Assim que, através dessa possibilidade de um acesso universal à razão, foi possível democratizar a política. Democratizar a política não quer dizer que todos participavam da política, mas a fazer possível pela política tomar decisões por qualquer problema, em todos os lugares da sociedade. E, no mesmo tempo, foi possível eliminar o privilégio como ponto de referência da construção jurídica. E com a eliminação do privilégio foi possível permitir a todos o acesso ao conhecimento. Escolas, formações, se chamam estas. Estas condições deram a possibilidade de pensar em um futuro melhor da sociedade. A possibilidade de pensar em um futuro que podia ser construído por todos. E na possibilidade de uma igualdade e de uma liberdade para todos. E você sabe que sobre as bandeiras de uma revolução foram escritas estas palavras. Com a hermanidade, a história é totalmente diferente, porque a hermanidade foi olvidada imediatamente. Então, este horizonte é o horizonte do que estamos acostumados a chamar modernidade, sociedade moderna. Assim que a velha Europa deu esta formulação iluminística
ao futuro da sociedade universal. Esta construção do futuro, a ideia, a representação do futuro, era uma representação que utilizava todas as diferenças das quais falamos. Nós vemos neste presente como estas perspectivas da velha razão europeia não têm mais sentido. E hemos inventado a palavra crise. Esta palavra crise é uma palavra que tem uma história. Crise tem uma derivação da língua grega, crino, que quer dizer juzgar. Quando nós não sabemos descrever o que acontece, decimos sempre crise, que é uma palavra comum para indicar nome, não para formular uma questão, para formular um problema. Crise implica que antes da crise todo era normal, que depois da crise todo vai a ser normal outra vez. E isso é algo que não tem sentido, em outras palavras. O problema é que a velha razão, a velha construção dessa universalidade do acesso comum pode contribuir ao disfrace da velha ordem e abrir uma nova ordem para a sociedade sem ter conteúdos de sentido capazes de descrever o presente que estava abrindo-se. As teorias eram as velhas, os conceitos eram os velhos, as diferenças, as distinções que se utilizavam eram todos velhos. O que podemos fazer é tentar de esclarecer, explicar, descrever o que está abaixo desta construção iluminística da sociedade. Esta construção iluminística do presente e esta projeção no futuro da sociedade já acabaram. E a capacidade explicativa dessas teorias também acabou. Nós vivimos em um presente que não tem mais explicações capazes de descrever o que acontece. Foi inventado o tema pós-modernidade, que é uma etiqueta que não quer dizer nada, porque não podemos viver na pós, vivimos no presente. E temos dificuldade na explicação do presente. O problema do futuro é outro. Nós não estamos vivendo no futuro, estamos vivendo no presente. E para sair desta incapacidade, dizemos crise, que não quer dizer nada. Assim que pensar em outras técnicas de construção dá possibilidade de descrever a realidade. Em outras palavras, pensar em outras possibilidades teóricas que têm a possibilidade de incluir o que as velhas teorias tinham que excluir. Tudo isso é a função que podemos tentar de realizar através de uma teoria diferente, como é a teoria dos sistemas, a qual tem um problema em tentar de descrever a sociedade como um sistema. Por quê? Todas as teorias nascem e morrem também em alguns momentos, claro, sempre no presente. E nos anos 40 e 30 foram feitos muitos tentativos no interior das organizações para descrever o agir no interior das organizações. E foram feitos tentativos para descrever modalidades diferentes das racionalidades nas organizações. Depois, na economia,
e em outros lugares da produção social. Assim que, nos anos seguintes, tive sentido fazer uma tentativa. E que tentativa vamos a fazer nós outros? Descrever a sociedade como um sistema. Isto quer dizer construir uma teoria que não tem nada a ver com todas as teorias das quais estamos falando. Uma teoria, em outras palavras, que utiliza outras distinções e não as distinções do velho pensamento europeu. A expectativa é que, através dos conceitos dessa teoria, você pode ver como opera o que você tem todos os dias nas mãos, por exemplo, o direito. Você pode ver, em outras palavras, como é possível que o direito pueda actuar de maneira que ele não pode dizer de si que é único, mas se pode dizer só que é um ponto de observação da sociedade, no interior da sociedade, e que pode ser sempre diferente de como é. Chegar a dar uma resposta a perguntas como estas não quer dizer fazer algo melhor. Quer só dizer fazer algo diferente, e fazer algo diferente abre a possibilidade de encontrar soluções para problemas que até agora não han tenido solução. E os problemas que não han tenido solução são: é um problema do conhecimento das alternativas, as alternativas possíveis, o conhecimento das possibilidades que são ocultadas pelo velho pensamento europeu. Na realidade, nós vemos nesses últimos anos como o velho pensamento europeu já acabou sua função. E essa coisa você pode ver não só na assim chamada crise financeira europeia, sino na falta de conceitos capazes de explicar o que acontece. Isso é o problema. E a tentativa que fazemos é ver se, através de outros conceitos, podemos descrever de maneira diferente, que não seja utilizar a palavra crise, é o que acontece. Crise dos jovens, crise dos matrimônios, crise da família, crise da medicina, crise da ciência, crise da Europa, crise financeira, crise do capitalismo, são todos nomes que não dizem nada. A tentativa que queremos fazer é, sim, outro pensamento, outra maneira de construir as teorias, outra maneira de construir as distinções, nos dá a possibilidade de ver o que, através das veias, não podemos ver. Essa é uma tentativa. Vamos a fazê-la, tentamos de fazê-la com você. Eu tenho a esperança que todos vocês possam contribuir em ver de outra maneira o que agora vemos com os olhos ao passado e não ao futuro. Isso. E basta. Obrigado. Questões? 10 minutos. O professor colocou a questão do velho pensamento europeu como algo superado e suficiente para explicar os grandes problemas que ocorrem hoje em dia. O professor vislumbra outros pensadores em outras áreas do mundo, especialmente o Brasil ou a América do Norte e outros países, alguns teóricos que trazem uma nova perspectiva, que procuram entender essa realidade de outra forma? Quais os exemplos que o professor poderia dar? O exemplo? De outros teóricos de outras partes do mundo e não Europa. Mira,
existem muitas tentativas, muitas possibilidades também. Eu não sei se estas possibilidades estão teoricamente organizadas. Existem possibilidades, por exemplo, do crescimento sostenível. São tentativas. Existem outras possibilidades, por exemplo, de uma economia ética. Existem outras possibilidades também de uma organização dos excluídos do mundo. Existem versões radicais na economia, no direito, na justiça, por exemplo. O pensamento comunitarista, o pensamento antropológico também. Existem tantas dessas possibilidades. O problema, da minha perspectiva, é diferente. Cada uma dessas possibilidades, são teóricas, não põe o problema. A sociedade é única. Assim que qualquer construção de uma solução, de um problema, não pode prescindir da formulação do problema sociedade. Pode ser que no futuro uma destas diferentes perspectivas vai a poder se impor no mundo inteiro. Pode ser, como foi com a velha perspectiva europeia, não? Nos últimos 3 siglos, 4 siglos. Pode ser, mas nesse momento eu não conheço e tampouco vislumbro uma teoria universal. Esse é o problema. Soluções locais, sim. Soluções locais que têm a pretensão de ser universais também. Pero construções universais do que é social, ou do que é essa sociedade, eu pessoalmente não conheço. Se, por exemplo, não sei o pensamento de alguém como Amartya Sen, ou Walzer, tantos nos Estados Unidos, existem tantas construções. Pero elas ou utilizam velhas categorias ou são locais. Não? Isso eu acho que é um problema, um defeito de construções da teoria. Não? Porque os problemas são universais. E qualquer construção precisa considerar o que a tradição semântica produzido, naturalmente. Porque não é que se pode fazer assim e acabamos com tudo. Claro, não? Porque sempre uma tradição semântica tem em si todas as aquisições anteriores. Está tudo aí. Não? Eu acho que podemos ter a ilusão de destruir tudo. Isso é ridículo. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O senhor comenta na sua exposição que os modelos que tentaram explicar essa complexidade do mundo, eles já não são suficientes para descrever essa complexidade. O senhor propõe, eu entendi que o senhor propõe uma nova forma de pensar, uma nova forma de estudar essa complexidade. Até que ponto o senhor acredita que esse modelo proposto vai ser capaz de descrever essa alta complexidade? Sim. Antes de responder a sua pergunta, que é uma pergunta respeitável, temos que descrever a estrutura da teoria e a estrutura do pensamento, não? Porque esta pretensão está na estrutura do pensamento. Esta quer dizer na construção da teoria, porque a teoria que tem uma pretensão como essa tem que demonstrar sua capacidade de transformar-se com a transformação da complexidade.
Só a essa condição ela tem potencial para descrever a complexidade. Não? Mire, temos que fazer alguns passos conseguintes, não? Graduais. Primeiro, a estrutura da teoria. Qual? Por quê? Segundo, esta estrutura da teoria tem que ser diferente das teorias diferentes. Terceiro, por que aquelas teorias não são utilizáveis? Porque elas não conhecem os paradoxos que elas produzem. Quarto, e qual é o problema geral dessa sociedade, ou universal, para não dizer geral? O problema da complexidade. Quinto, que entendemos com complexidade. Sexto, como podemos construir uma teoria capaz de descrever esta complexidade. Aí temos que precisar do conceito de autoimplicação da teoria. Quer dizer, uma teoria que implica a si mesma. Aí está a diferença na construção dessa teoria frente a todas as demais. Mas antes de responder, temos que precisar isso. Na sua exposição, propôs um abandono da pergunta o que é, um abandono da separação estanque entre sujeito e objeto. E propõe a adoção da pergunta como pode ser, que segundo o senhor é capaz de levar o indivíduo a conhecer as diversas possibilidades para se tratar um determinado problema. Eu queria saber se essas palavras, essa exposição, ela pode ser entendida como uma tentativa de propor realmente um abandono da busca por uma verdade, uma única verdade a respeito de um determinado assunto. Então, como o senhor disse, foram diversas teorias, diversos caminhos, diversas tentativas de chegar a essa verdade, diversos caminhos formais, válidos, de chegar a essa verdade. Então, você poderia entender como um abandono dessa separação estanque entre verdade e validade, frente a diversas verdades, diversas possibilidades para um determinado problema. Também com esse problema seria oportuno retomar o problema um pouco mais adelante, porque, digamos, poderia parecer uma provocação de parte minha se tentaria de responder como que quer dizer verdade. Qual? Eu posso dizer que o velho Papa, que não é mais Papa, disse uma vez que só na verdade existe paz. Você que são todos inteligentes, tente de explicar o que quer dizer esta frase que só na verdade existe paz. Eu estou convencido que na verdade existe só guerra, e todas as guerras foram guerras contra a verdade. Os cristãos tinham suas verdades e os islãs tinham suas verdades, foram as guerras. E os ocidentais têm suas verdades e os orientais têm suas verdades. Heinz von Förster, pero este é outro ponto, disse uma vez que a verdade é uma invenção de um mentiroso e só os mentirosos podem dizer que existe uma verdade, que quer dizer verdade. Qual? Que quer dizer seriamente tomando as palavras verdade do direito. Nada. Algo perigoso. Eu tenho medo, pessoalmente, das verdades e das justiças. Melhor dito, da justiça. Das justiças, não. As justiças, não. São diferentes, muitas, não? Mas da justiça e da verdade, eu tenho pessoalmente medo, e eu acho que são socialmente perigosas e que têm que ser tratadas como todas as perigosidades sociais. Que quer dizer verdade? Verdade é algo matemático? Não. Algo físico? Não. Algo espiritual? Não. Porque minha verdade não é sua verdade. Porque a verdade dos heterossexuais e não a verdade dos homossexuais?
Por que a verdade da psicoanálise junguiana e não da freudiana? Por que a verdade dos cristãos e não a verdade dos islãs? Por que as verdades dos islãs e não a verdade dos budistas? Que quer dizer a palavra verdade? Parece como algo de uma maldição divina, se pode dizer, não? A verdade que pesa, não? A verdade, nesse momento buscamos a búsqueda da verdade, que quer dizer? Minha ou sua verdade? Qual? As dos filhos ou as dos pais? As dos incluídos ou as dos excluídos? Eu acho que são os fundamentalistas de qualquer religião e alguns políticos em búsqueda de votos e alguns filósofos em búsqueda de uma carreira que podem falar com convicção da verdade, que quer dizer tomando em sério a palavra verdade. Porque como propaganda, claro, podemos utilizar sempre, não? Mas se la tomamos em sério, que quer dizer? Qual é a verdade da moral? A verdade da justiça, qual é essa a verdade? Pensem a outro correlativo. Se alguém argumenta como esse, não, que você é relativista. O que quer dizer relativista? Porque você não é relativista. Você vê com os olhos dele. E quem vê com os olhos do cristianismo não é relativista. Quem vê através dos olhos do universalismo fundamentalista de qualquer natureza não é relativista. Frente ao outro não é relativista. O que quer dizer esta coisa? Utilizamos palavras como se fossem bolachas, não, que se oferecem. Wittgenstein disse uma vez que a função da filosofia é corrigir os sentidos, explicar os sentidos, esclarecer os sentidos das palavras. E a possibilidade que temos é tomar em sério os sentidos das palavras. E se tomamos em sério o sentido da palavra verdade, é um sentido perigoso. Por lo menos desde minha perspectiva, claro, naturalmente. Não posso ser absolutista, não? Como os padres. O professor citou algumas vezes a estrutura iluminística, racional. Não, desculpe. O professor citou algumas vezes a estrutura iluminística, racional, de várias partes da sociedade que no direito. Daí o professor Stout tinha passado um texto para a gente do Gross. Ah, esse professor Stout, vou te contar. Ele falava de definir um caminho mais como algo. O direito dele? Definir um caminho como algo do Reino Unido, dos Estados Unidos. Como o law. Como? Não sei se o senhor concorda com isso, acha que ele tem um terceiro caminho. Eu acho que é cedo para essa, não sei. Eu não entendi bem a pergunta. O livro do Grossi diz que o terceiro caminho... Segundo... O Grossi ele fala que o nosso direito civil lá da Europa continental, é algo... Que há dois caminhos, o civil law como o law. E haveria um terceiro caminho. Acho que não pode. Essa é uma questão... Você concorda com o Grossi, você acha que tem um terceiro caminho? Que haveria um terceiro caminho, segundo o Grossi, entre o civil law e o como law. Mire, eu acho que na realidade do direito existe não um terceiro caminho, mas que é totalmente diferente, claro, porque também a distinção entre civil law e common law é uma distinção que tem uma estratificação histórica e o problema é até que nível esta estratificação histórica opera ainda não, claro, assim como a diferença entre público e privado, é outro problema, não? Aí onde chega esta distinção de maneira operativa. As transformações do direito são transformações de uma privatização de aspectos publicísticos e publicização de aspectos privatísticos. O problema é a estrutura do Estado, continua sendo a estrutura do Estado que utilizava a distinção entre público e privado?
Eu não sei, eu acho que não. Claro, e se você gosta da palavra crise, digamos, referência da crise do Estado, se fosse a única que se pode dizer em crise, não? Nós vamos concluir por aqui. Eu quero dizer que começamos muito bem, né? Começamos no terreno da ontologia e da epistemologia. Há um teórico inglês que chama Alan Murray, que diz que o nosso ponto de partida deve ser não o que o direito diz que é e não é, mas aquilo que o direito é e diz que não é. Nós começamos bem porque começamos já mirando, já tendo como uma leitura inicial que nós vamos trabalhar nesse terreno não do que o direito diz que é e não é, né? Esse foi o primeiro passo e eu saúdo esse passo. E quero dizer que daqui, olhando vocês, eu também saúdo muito essa oportunidade, porque imagino que esse é o sentimento dos professores que estão na bancada. É de fato um privilégio estar aí, né, nesse início desse caminhar do direito, tendo como protagonista o professor Raffaele discutindo, caminhando conosco nesse terreno da ontologia e da epistemologia do direito. É de fato esse privilégio que eu gostaria de saudar nessa primeira aula e dizer que nos encontramos na terça-feira, semana que vem, de novo com o Raffaele. Obrigado. Obrigado.